Olá, turma. Vamos para mais uma aula de geografia. Abra o livro de vocês aí na página 23 a 32. Hoje iremos falar sobre a população no Brasil hoje. Vocês sabem que o nosso país, antes dos portugueses chegarem aqui, o nosso país era habitado pelos indígenas, certo? Existiam várias tribos indígenas, ok? Só que quando os portugueses chegaram aqui, eles viram aquela imensidão de terras. Então, eles queriam explorar nossas terras, certo? Eles estavam em busca disso. Então, eles chegaram aqui, eles não foram amigáveis com os índios, e eles começaram a escravizar os indígenas. Só que eles não estavam satisfeitos, lembram? E eles começaram a fugirem. É tanto que hoje, no nosso país, a quantidade de indígenas diminuiu muito. E eu já expliquei isso para vocês. Aí, o que aconteceu? Os indígenas começaram a sair e os donos das terras, os grandes barões, eles precisavam de quê? Eles precisavam de pessoas para trabalhar. Então, eles começaram a trazer pessoas de outros países, certo? Então, com isso, a nossa população foi aumentando, foi crescendo. E hoje nós somos uma mistura. Nós somos uma mistura de raça, nós temos uma mistura de culturas, certo? Nós temos uma mistura de tudo, ok? E o nosso país, cada dia mais vem se desenvolvendo e crescendo, ok? Porque aqui chega gente de tudo quanto é país, de lugares, entendeu? Então, as pessoas, quando ela vem para outro país, ou para outro lugar, ela vem em busca de uma vida melhor. Lembra que eu falei para vocês? Então, o nosso país, ele foi crescendo por isso, porque foi vindo gente de vários países. E essa vinda deles para cá contribuíram com o crescimento do nosso país, certo? Então, vamos lá. População brasileira, IBGE, raça e etnia. A formação do povo brasileiro é heterogênea, sendo constituída por diferentes grupos. Então, assim, nós somos uma mistura, certo? Nós fazemos parte de vários grupos, ok? A população brasileira é o resultado de um processo de miscigenação, isto é, a mistura de etnias e culturas. Hoje em dia, nós somos a mistura de várias raças, certo? E temos várias culturas. O órgão responsável pelo levantamento de dados sobre a população brasileira é o IBGE, certo? Gente, através do IBGE, que a gente tem os resultados da população, dos países, dos continentes, de tudo que está relacionado à geografia, certo? Então, assim, a geografia, assim, no sentido da população, tudo isso que eu falei para vocês, continentes, ok? E várias outras coisas. Então, tudo isso é feito pelo IBGE. A gente sabe a população, quantos mil habitantes tem no Brasil, na população do Brasil, que habita o Brasil. Por quê? Porque o IBGE, ele faz esse estudo. A cada 10 anos é feito um estudo desse. Então, o que é chamado, essa pesquisa que é feita de 10 em 10 anos pelo IBGE, é chamada de recenseamento, certo? É feita de 10 em 10 anos. Então, por isso que a gente sabe que o Brasil, ele está em quinto lugar, no mais populoso, certo? Então, vamos lá. Olha só, o que é densidade demográfica? Então, vamos lá. Os termos densidade demográfica e população relativa são sinônimos que estão se referindo à quantidade da população que habita determinado local, em relação ao tamanho do local, no caso, a área. A densidade demográfica determinada de um país, estado ou município é determinado pela quantidade de habitantes dividida pela área do local. E o resultado se apresenta em habitantes por quilômetros quadrados. Ou seja, gente, na área demográfica de um determinado país, o que a gente faz? A gente pega a população relativa, certo? A gente vê quantos tem em um local e a gente divide pelo número de habitantes de quilômetros quadrados, que é a área. Então, a gente divide a quantidade de habitantes pela área, certo? E a gente vai saber se o país ele está sendo mais populoso, certo? Ele está cheio ou não, ok?
A importância desse dado demográfico é para analisar a ocupação humana pelo mundo, compreender as áreas com maiores contingentes populacionais e entender os motivos dessas aglomerações, principalmente que ocorrem nos centros urbanizados, onde há melhor qualidade de vida, há ofertas de empregos ou onde há grandes crescimentos populacional. Gente, as pessoas, é aquilo que eu já falei para vocês, as pessoas elas vão em busca de em busca de empregos, condições de vida, estudo, saúde. Então, elas acabam, como que fala, habitando um determinado local a mais, entendeu? Então, por isso que o Brasil, ele é o mais populoso, só que ele está mal dividido, certo? Por quê? Porque tem gente que se situa mais em um local, em outro não, ok? Então, vamos lá. A diferença da demografia. Gente, a demografia ela é muito importante na geografia, certo? Então, vamos lá. Conceitos do estudo demográfico. População, conjunto de habitantes de uma área. Demografia, estudo das características da população. População absoluta, número de habitantes de uma área. População relativa ou densidade demográfica, número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, quando eu falo população relativa ou densidade demográfica, eu estou falando da mesma coisa, certo? Populoso indica se o número absoluto total de habitantes é elevado. Povoado diz respeito à densidade demográfica, isto é, a concentração da população em uma determinada área. Então, vamos lá, continuando aí. Populoso ou povoado. Gente, populoso e povoado é muito importante nos estudos da população de uma área da demografia, certo? Então, vamos lá. Na lista dos países mais populosos, o Brasil aparece em 5º lugar, atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Indonésia. Porque a população absoluta do Brasil é bastante elevada. Porém, gente, é mal dividida em nosso território, ok? Quando se diz que um país é muito povoado, isso significa que ele tem muitos habitantes por quilômetros quadrados. No Brasil, a população não está bem distribuída em seu território. Algumas regiões concentram muito mais gente do que outras regiões. Aquilo que eu falei para vocês. Tem gente que vai para um lugar só em busca de emprego e fica mais ali naquele local, e em outro lugar existem poucos habitantes, certo? Por isso, o Brasil não está nem entre os 10 países mais povoados do mundo. Essa lista está liderada por Bangladesh, Taiwan, Coreia do Sul, Holanda e Japão. Ok? Aqui nós temos uma praia, gente, que as pessoas disputam lugar na China, tá? Elas disputam lugar. A China, gente, está num país bem populoso, certo? Ela ganha do Brasil por quilômetro quadrado, a população. Vamos lá. Olha só, no livro de vocês, na página 24, nós temos aí países mais populosos. Nós temos aí a China, certo? Nós temos aí a Índia, nós temos aqui o Alasca nos Estados Unidos e Brasil, ok? Vamos lá. População, dados quantitativos. Brasil, país mais populoso ou povoado. Populoso e povoado. Gente, populoso é uma grande quantidade de população absoluta. É bem elevado a quantidade de habitantes, um número bem elevado, certo? Altíssimo, ok? E povoado é um município que tem uma população relativa, ou seja, é uma baixa da população por quilômetro quadrado, ok? São menos pessoas em 1 quilômetro quadrado. Portanto, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. Continuo achando que a galera gosta mesmo de praia. Gente, quando os colonizadores chegaram aqui, os países onde eles povoaram mais, certo? Onde se concentrou mais pessoas foi nas faixas litorâneas, certo? Que são as faixas das praias. Olha só, no livro de vocês, nós temos aí também, na página 25, a distribuição espacial da população de um território brasileiro é desigual. Isso significa que há áreas
onde existe muitas concentrações de habitantes, e a áreas de pouca concentração. Ou seja, existem áreas que têm a maior concentração de pessoas, de habitantes, e já tem áreas que existe menos, ok? Nas áreas de alta concentração, podemos dizer que a população é relativa, ou a densidade demográfica é maior. Então, assim, gente, a população relativa e demográfica é que a população é maior, certo? Ela é bem maior. Então, vamos lá. Observe aí no mapa, ao lado, a distribuição da população brasileira pelo território, certo? Então, vocês vão olhar aí, e embaixo no livro de vocês, na página 25, tem como é calculado, é dividido. Total de área, certo? Da população absoluta com a área. Então, é dividido e esse resultado a gente sabe. Quantos habitantes há em cada região. Você sabe o que é uma pirâmide etária? Para entender e consolidar os dados populacionais coletados são elaborados mapas, gráficos e tabelas que ajudam na leitura rápida e eficiente de um grande volume de informações. Por exemplo, você sabe o que é uma pirâmide etária? A pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica um gênero masculino e feminino e as faixas etárias em que estão distribuídas à população. Com base nesses dados, é possível saber se a população de um determinado território é predominante, compostas de jovens, adultos ou idosos, além de projetar estudos sobre faixas de natalidade, expectativas de vida e taxa de mortalidade. Então, assim, gente, essa pirâmide, ela diz onde tem mais jovens, mais idosos, pessoas adultas, ok? Crianças, ok? Ela determina isso. A quantidade. Então, vamos lá. O modelo de uma pirâmide etária, na página de vocês, na página 27. Nós temos aí a construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar o planejamento público. Então, aqui nós temos uma pirâmide etária brasileira em 2010, certo? Aqui ela tem como base crianças jovens, certo? Crianças e jovens de 0 a 19 anos, ok? E adultos de 20 a 59 anos. E também nós temos os idosos, mais de 60 anos de idade, ok? Então ela mostra tudo isso aqui nessa pirâmide. Então vamos lá, agora é com vocês. Faça os exercícios no livro das páginas 28, 29, 30, 31 e 32. Faremos nossas correções no Zoom, certo? Qualquer dúvida é só chamar o professor, estarei aqui para ajudá-los. Hoje nós aprendemos sobre o Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, com aproximadamente 208 milhões de habitantes. Nosso país é populoso, isto é, com uma grande quantidade de habitantes, porém a distribuição espacial dessas pessoas no nosso território é desigual, certo? Os dados demográficos no Brasil são organizados pelo IBGE, que o IBGE vocês já conhecem, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a cada 10 anos realiza o censo demográfico com o intuito de conhecer as principais características da população. Então, beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Bye!